Você vai ouvir agora a meditação do dia. 31 dias de oração pelas famílias. Minha família, minha identidade. 13º dia. A identidade bíblica do adulto. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Mas, assim que cheguei à idade adulta, acabei com as coisas de criança. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Nossa identidade não é definida por aquilo que pensamos ou sentimos ser, mas por quem nos criou. Deus planejou nossa vida com uma fase denominada adulto. E o que é ser adulto? Segundo o dicionário, adulto é aquele que atingiu o máximo de seu crescimento e a plenitude de suas funções biológicas. Possui maturidade emocional e intelectual e que apresenta adequada integração social ao pensar e atuar de maneira equilibrada e sensata. Vivemos tempos em que os adultos estão passando por uma verdadeira crise de identidade. Homens e mulheres infantilizados, sem nenhuma maturidade, vivendo como crianças mimadas. O que esperar dessa sociedade? Somente o caos. Pessoas matando e morrendo por causa de discussões no trânsito. Crianças brigando no playground até por causa de um gato que apareceu morto no quintal. Tudo isso decorrente de famílias desajustadas, na qual o pai e a mãe não conseguem sentar, discutir e resolver juntos uma questão como adultos. Humilhações, agressões verbais e, em alguns casos, até mesmo físicas, acabam sendo o ápice dessas discussões. Isso acaba por se refletir na igreja, em que pessoas adultas não conseguem chegar a um bom termo em determinadas discussões por absoluta falta de maturidade. O apóstolo Paulo já vivenciava essas questões em seu tempo. A igreja de Éfeso escreveu: para que não sejamos mais inconstantes como crianças, Efésios capítulo 4, versículo 10. Já para a igreja de Corinto, alertou: irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Precisamos urgentemente assumir nossa identidade de adultos, deixar a meninice de lado e crescer espiritualmente como nos orienta o apóstolo Paulo. Irmãos, não sejais como crianças no entendimento. Quanto ao mal, contudo, sede como criancinhas, mas adultos quanto ao entendimento. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20. Adultos maduros formam uma igreja madura, e uma igreja madura cumpre sua missão de ser sal da terra e luz do mundo. Aplicação prática. Avalie, como família, como vocês têm agido e reagido diante dos desafios do dia a dia. Vocês podem dizer que suas ações refletem maturidade espiritual? Ou vocês ainda têm reagido como crianças que não podem comer alimentos sólidos? Ore: Senhor, ajuda-me a crescer não só em estatura física, mas também em estatura espiritual, até que eu chegue à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13. Em nome de Jesus, amém. E agora, crianças em oração. As pessoas não ficam crianças para sempre. Elas crescem. E quando crescem, tornam-se adultas com muitas responsabilidades. Às vezes, mesmo sendo adultas, algumas pessoas fazem coisas que não deveriam e acabam criando problemas. Vamos orar pelos adultos que conhecemos? Peça a Deus para que os adultos saibam ouvi-lo e ajam de forma inteligente. Ore também para que sejam responsáveis, sabendo que algumas decisões que tomam atingem as crianças. Você acabou de ouvir a meditação do dia. 31 dias de oração pelas famílias. Minha família, minha identidade. Se deseja conhecer mais da campanha, acesse agora mesmo nosso site missõesnacionais.org.br/31 dias.